É isso aí, nação rubro-negra! Aqui para mais um vídeo do canal @tmj.nação, o canal mais rubro-negro do Brasil. Lembrando a vocês, antes de começarem o vídeo, de assistir o vídeo, inclusive assistam até o final, que está recheado de notícias, muitas informações e explicações sobre cada caso, um a um, tá? Coloquem lá no YouTube, @tmj.nação. Tá escrito lá inscrever-se, vocês vão lá, toca o dedinho lá, pronto, tá inscrito, é de graça, é 0800, inscrevam-se no canal, tem a mãozinha lá, vocês toquem nessa mãozinha, estão deixando o like, que também é de graça, tá? Deixar os seus comentários, tudo no YouTube é de graça. Basta vocês ajudarem ao canal, dar essa força para nós aí. E muitas notícias para vocês, começando agora, aqui para vocês. Vamos lá. Sampaoli libera jogador. Pois é, o jogador lateral direito Varela não faz mais parte dos planos do Jorge Sampaoli, que o clube, a partir de agora, libera o lateral direito para que procure um outro clube. O nosso JS, Jorge Sampaoli, não pretende contar com os serviços do nosso lateral direito Varela. Nós temos ali na posição o nosso Wesley, o menino da base que ganhou a posição, e temos aí o Mateuzinho voltando. O que eu quero dizer com isso? Já que ele dispensou o Varela, ainda não divulgado, ainda não vazou nada. Até mesmo as minhas fontes não me falaram nada ainda. Mas não é possível que o Flamengo vai continuar com o Mateuzinho, que não é lá esse jogador todo, é um jogador que oscila bastante, o outro é muito novo. Não é possível que ele vá liberar um jogador que também, até agora, vamos falar a verdade, não estreou pelo Flamengo, né? Até agora eu não vi o Varela estrear, tá? Sem que o Flamengo esteja com algum atleta já no eixo, já na agulha. Eu não acredito, tá? Apesar de ser um jogador respeitado, Varela realmente não disse o que vê o Flamengo. Porém, apesar também de não ter jogado bem no Flamengo até agora, eu não acredito que o Flamengo vai dispensar um lateral direito sem ter alguém entendeu? Na bola da vez. Eu não acredito. Para mim, o Flamengo ainda tem, já tem uma ou duas opções, não sei. O Flamengo nunca trabalha com uma opção só, né? A maioria das vezes não. Para mim, o Flamengo já tem alguém na bola da vez aí. A gente tem que apurar para saber quem é. Por enquanto, ainda não se sabe quem é a bola da vez. Mas com certeza o Flamengo tem alguém aí na agulha já para lateral direita. Essa é a minha opinião. E com certeza há, né? Vamos lá. Situação de Alan. Flamengo e Atlético Mineiro chegaram a um acordo. O que estava emperrando a negociação era o mecanismo da FIFA, o mecanismo de solidariedade. Com isso, o Flamengo aumentou um pouco a proposta de 7,5 milhões para 8 milhões e 100, chegaram a um acordo. Então, o Alan, o Galo, no caso Atlético Mineiro, analisará as cláusulas do contrato, estando tudo certo, todas as minutas do contrato, o time mineiro assinará a liberação do atleta até nessa sexta-feira, dia 30, ou seja, mais conhecido como hoje. Se estiver tudo certo, todas as minutas do contrato, tudo certo, tudo direitinho, como os dois clubes acordaram, o Clube Atlético Mineiro deve assinar a liberação do atleta hoje, o atleta podendo chegar entre sábado a terça-feira, ele podendo chegar aqui no Flamengo, tá? Essa é a situação do nosso mais novo volante Alan, que é questão de tempo, como acabei de divulgar aqui para vocês. Vamos lá. Flamengo de olho em Lucas Veríssimo, apesar do histórico de lesões que preocupa muito o Flamengo. A pedido do nosso JS, o nosso Jorge Sampaoli, Flamengo fará proposta ao Benfica. Ainda não foi, tá? E o zagueiro está fora dos planos, tá? Dos encarnados, ou seja, dos portugueses, que os encarnados como é conhecido o time do Benfica, ele está fora dos planos. O Flamengo tem acerto verbal com o jogador que receberá na casa dos 700 mil reais por mês, caso for contratado ao Flamengo. E o Flamengo fará uma proposta ao Benfica de empréstimo com opção de compra. O Benfica
na visão do Flamengo, o Flamengo acha que o Benfica deverá aceitar a proposta, já porque o Lucas Veríssimo, por causa do histórico de contusões dele, não está fazendo mais parte dos planos do Benfica, como eu falei, e o Flamengo fará essa proposta ainda. Não foi feita. Porém, o Flamengo acha que é muito possível que o Benfica aceite a proposta e realmente a negociação role, né, nesse início de semana aí, da próxima semana, a partir de segunda-feira, né? Vamos lá. Situação Claudinho, vou explicar a vocês o que acontece. Fla pensa em realizar uma proposta por Claudinho, né? Vou explicar toda a situação. O Claudinho, o Flamengo tenta seduzir ele, mostrando que o Flamengo é a vitrine. O Ayrton Lucas, por exemplo, estava há muito tempo sem ser olhado pela seleção brasileira, veio pro Flamengo, pum, foi convocado. Enfim. E com essa situação lá da guerra, da Rússia com a Ucrânia, também pode ajudar o Flamengo. Porém, é uma negociação complicadíssima. É muito duro negociar com os russos, tá? O Zenit da Rússia quer, para início de conversa, para começar a negociar, um mínimo de 16 milhões de euros para começar a negociar. O Flamengo estava pensando em fazer uma proposta, inicialmente as propostas preliminares, né, oferecendo 12 milhões de euros, ou seja, muito abaixo. O Zenit da Rússia entende que para começar uma conversa, não só com o Flamengo, com qualquer outro time, assim como o Palmeiras, o Inter e outros times aí, estão de olho no Claudinho, tá? Não é só o Flamengo. Para início de conversa, começar com 16 milhões de euros. O que acontece? O Fla tem uma opção na manga, que aí passa a depender do staff do Claudinho, do empresário do Claudinho e do Claudinho. Que nesse contrato ele tem aquela opção de guerra, que permite a liberação do jogador. Que a gente acredita, e o Flamengo acredita, que o jogador não vai fazer isso, tá? Acionar a cláusula da opção, da cláusula de guerra, né? Aquela opção que pode ser liberada, enfim. E 16 milhões de euros. O Flamengo se acertou com o jogador, tá? O Flamengo, se ele vier para o Flamengo, será para ganhar por mês 1.200.000 reais por mês, tá? O jogador entende, o empresário dele entende que é importante para o Flamengo, para a carreira, para o Claudinho, aliás, não, Flamengo. A carreira do jogador, o Flamengo é visto como a maior vitrine do Brasil e da América. É o Flamengo, a maior vitrine. Sempre foi, mesmo na má fase, o Flamengo sempre foi a melhor vitrine. Então, o staff do atleta e o atleta entendem isso. Agora, o Flamengo estuda, caso rejeição de proposta, que a primeira proposta é sempre rejeitada, ainda mais num valor muito abaixo, como eu acabei de falar para vocês. Incluir, como eu já falei, o Varela na negociação, talvez o Everton Ribeiro ou o Mateusão. Agora, é possível que o Zenit da Rússia vai colocar os nomes que interessam a eles, não o que interessa ao Flamengo oferecer a eles. O Flamengo tem essa ideia de repente, no decorrer da negociação, oferecer a esses atletas também como moeda de troca mais um dinheiro, ok? O Zenit da Rússia, assim como fez com o Corinthians, eles costumam escolher os atletas que eles querem, tá? Aí vai ser uma negociação complicada, tá? Não vai ser fácil não, apesar do que muitos estão falando. Agora, o Flamengo tem condições de chegar lá, toma aqui, tem dinheiro, pô! Tá? Só que o Flamengo se amarra muito. Por isso nós passamos tantas vergonhas por contratações, tantas vergonhas em campeonatos, que o Flamengo segura muito. O Flamengo se amarra muito com dinheiro. Tem que negociar? Tem, beleza. Mas o Flamengo quer comprar todo mundo a preço de banana, quer comprar tudo no molinho. Também não é assim. Os times, outrora também sabem que o Flamengo tem dinheiro, querem meter a mão. Mas o Flamengo também quer tudo de graça, quer tudo no molinho. Também não é assim. Um jogador, por exemplo, de Claudinho, 26 anos, vale a pena um investimento alto, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo. O Benfica quer, por compra, o Flamengo quer contratar o Lucas Veríssimo, por exemplo, vou citar como exemplo.
empréstimo com opção de compra. Mas o Benfica, por exemplo, quer a compra do Lucas Veríssimo por 10 milhões de euros, que eu acho caro, caríssimo. Entendeu? Agora, o Claudinho, 26 anos, voando, tá? É um jogadoraço, habilidoso, jogador de visão de jogo. Esse vale o investimento. Esse Flamengo, pago 16 milhões de euros aí, parcelo em poucas vezes, por exemplo, igual o Alan, vai ser parcelado em 4 vezes, né? Então, esse é um jogador que vale investimento. O Lucas Veríssimo, já não, na minha opinião, já não vale 10 milhões de euros. Agora, o Flamengo no Claudinho, pagar 16 milhões de euros, um jogador de 26 anos, que tem muita lenha para queimar, é um jogador que é realmente uma realidade, né, no futebol brasileiro e mundial, esse vale a pena. Agora o Flamengo ficar se amarrando demais. Vamos lá para outro assunto, né? O Flamengo na Libertadores, caso chegue à final, o Flamengo nada passou mais do que os oitavos de final. Apesar de ter se classificado em segundo, pode levar vantagem numa eventual final. Explicarei para vocês. O regulamento da FIFA diz que o time de melhor campanha, né, na final, que é em jogo único, a torcida do time de melhor campanha ficará no setor sul, tá? Na final da Libertadores. E o time que a campanha é inferior, que estiver na final, ficará no setor norte. Como a final da Libertadores desse ano será no Maracanã, o Flamengo leva vantagem. Por quê? Porque é dividido a torcida, tá? Os ingressos para as torcidas. Por exemplo, Flamengo e River Plate, Flamengo e Fluminense, enfim, o Flamengo pegar um time de melhor campanha do que o Flamengo na final da Libertadores, a torcida do time que teve a campanha inferior entre os dois da final ficará no setor norte. E as torcidas do Flamengo, as organizadas do Flamengo, ficam no setor norte. Então, tá aí a vantagem. Caso o Flamengo chegue à final, levará essa vantagem aí, porque a torcida do Flamengo fica onde costuma ficar. Os organizados do Flamengo ficam no setor norte. Então o Flamengo leva essa vantagem caso chegue à final da Libertadores, o que eu acho ótimo. Agora tem que fazer a parte dele. A Libertadores não tá fácil, vai ser uma Libertadores difícil, já está sendo, tá? O Flamengo tropeçou muito, vacilou muito, tanto que ficou em segundo, mas tá aí classificado. Agora é levantar a cabeça e chegar a essa final aí para ter essa vantagem a nosso favor, né? Vamos lá. A final, inclusive, da Libertadores, para quem ainda não se atentou a esses fatos, será no dia 4 de novembro, cai no sábado, como eu disse aqui, final em jogo único. 4 de novembro, final da Libertadores no Maracanã, tá? Vamos falar aí, gente, do JJ. O que acontece? O nome do JJ foi ventilado internamente, pasmem, no Botafogo, tá? No Botafogo já se fala em JJ, já que o técnico Luiz Castro do Botafogo irá para o Al Nassr, né? O time do Cristiano Ronaldo. Ele já aceitou a proposta. Então o Botafogo já fala em JJ. Mas o staff do treinador, do técnico, tem conversas com a Arábia Saudita, que ainda não foram finalizadas, tá? E vai ser uma bagatela, de mais de 4 milhões e porrada por mês para o treinador. E o staff do treinador, do nosso JJ, do nosso Jorge Sampaoli, não deverá aceitar qualquer proposta do Botafogo, que ainda não foi feita nada, tá? O Botafogo estuda aí vários nomes, inclusive do JJ, a SAF do Botafogo. Porém, o técnico ainda mantém esperanças na seleção brasileira. Os planos do Brasil é esperar o Ancelotti, como vocês queiram, né, até 2024, que ele tem contrato com o Real Madrid e aceita dirigir a seleção brasileira a partir de 2024, quando termina o contrato dele. Porém, enquanto isso,
o JJ mantém esperanças da seleção perder as esperanças, perder a paciência e chamar um outro técnico. E no caso, ele hoje é a segunda opção, tá? Então essas são as esperanças do JJ. Torcida Nação Rubro-Negra, não se preocupem. A possibilidade do JJ ir para o Botafogo é 0,0000000,5%, não é nem 0,1%, tá? Então, essas aí são as notícias de hoje. Agradeço a vocês, obrigado, gente. Lembrando a vocês, se inscrevam no canal, por favor, ajudem nosso canal aí. Temos que manter as nossas metas para manter vocês bem informados. Se inscrevam no canal, deixem seu like, acionem as notificações do sininho e comentem nos nossos assuntos, que é muito importante também, tá? Obrigado, gente. Fico por aqui. Tamo junto, nação!